Boa tarde a todos, boa tarde. Vamos para a segunda aula de tecnologias emergentes. Hoje a gente vai trabalhar, a introdução à computação, né? Vocês lembram que na primeira aula a gente fez uma introdução geral sobre hardware e software. Vocês copiaram em seus cadernos algumas informações, né? E vamos dar continuidade à computação para ver quais são os componentes do hardware e do software. Vocês copiaram da última aula, não copiaram? O que é hardware, o que é software? Alguém pode dizer o que é? Alguém se lembra? O que é hardware? O que está escrito nos cadernos de vocês? Hein? O que é hardware? Vocês copiaram na aula passada? Vou ter que fazer revisão, botar vocês para estudarem mais tempo, viu? Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, hoje a gente vai fazer a introdução à computação e falar sobre quais são os componentes do hardware e o software. E hoje a gente vai falar de uma outra ferramenta que chama o Peopleware, né? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos lá. Então, nessa aula, a gente vai saber a utilização dessas inovações tecnológicas que a gente vai utilizar no agro, gente, e ter conhecimento desses sistemas operacionais, certo? Então, vamos lá, vamos trabalhar esses sistemas operacionais muito importantes para vocês. Então, hoje a gente vai diferenciar o que é hardware, que a gente falou semana passada, né? Que é a parte física do... E os softwares são os programas que fazem parte do hardware. Então, dentro desse conceito do hardware e do software, vocês vão identificar os componentes do hardware e do software, certo? E entender um conceito novo que não trabalhamos na semana passada, mas estamos trabalhando essa semana, que é entender o conceito de Peopleware. Peopleware é o usuário, né? A pessoa que está utilizando essas ferramentas do hardware e do software. People, que significa pessoas em inglês, né? Então, as pessoas que vão estar relacionando e vai estar utilizando essas redes, né? O software e o hardware. E o Peopleware, que são os usuários, vocês como técnicos agropecuários, vão precisar ter bastante habilidade para lidar com esses programas, certo? Então, vamos lá. Um exemplo aí. O computador lento. Gente, o técnico em agro da fazenda Boa Esperança reclama com seu chefe. Chefe, eu não consigo fechar o relatório de custos. O computador está muito lento. O Excel trava toda vez que eu abro a planilha de safra. O chefe responde: ué, mas eu acabei de pagar a licença do Windows 11 e do Office 365. Está tudo atualizado. Por que será que está lento, gente? Por que acontece, né? Que a gente vai utilizar o computador e o computador está lento. A gente está tentando abrir os programas, os jogos que a gente quer utilizar e o computador está lento. O que é que vocês acham que é que acontece, né? Então... atualizar os programas, né, como esse Windows, né, que ele está trabalhando aí, o técnico está trabalhando com o Excel, né, o Windows Excel. Pode não resolver a lentidão, então, da máquina. Então, onde é que pode estar o problema, gente? Se não é o software, né, se não é a atualização do Windows, se não é o Microsoft, você acha que o problema pode estar em aonde? Qual deve ser o problema dessa máquina? Que o técnico em agro da fazenda Boa Esperança não está conseguindo fechar o relatório. Hein? O que vocês acham? O que pode estar ruim aí nesse... O que pode estar ruim aí nesse programa? Que ele não está conseguindo? Que componente vocês acham que está faltando, já que o software está tudo ok? O que vocês acham que faltam? Faltam o quê? Cadê vocês? Estão aí?
Falta o hardware, gente. Então, se o software está atual, se está atualizado, o Windows está ok, atualizado, e o computador continua lento, então o problema está no hardware. Então não adianta ter um programa, né, um software mais novo, mais atual, mais rápido do mundo, se o hardware não tem força para rodá-lo. Então hoje a gente vai conhecer alguns componentes do hardware, a importância de alguns componentes, né? Então, o chefe atualizou o quê? O software. Mas o computador deve ter problema no hardware. E um dos componentes desse hardware é a memória RAM, né? A memória RAM é um desses componentes, ou o processador, né, do próprio computador pode estar fazendo com que esse Excel fique pesado. Então, gente, para a tecnologia funcionar, para vocês conseguirem trabalhar no agro, vocês precisam que os dois estejam alinhados, o hardware e o software, né? Então, o hardware tem que estar com todos os seus componentes também em velocidade, trabalhando bem, e os softwares também precisam estar atualizados. Então, não adianta um sem o outro. Então, para o sistema de vocês estar trabalhando direito, para conseguirem estar trabalhando com as ferramentas de trabalho, vocês precisam dos dois, que os dois estejam bons, tá? Tanto o hardware quanto o software. Então, o que é o hardware, gente? O que é o hardware? O hardware é a máquina, é a parte física que vocês veem do computador. Então, hardware é tudo que você pode tocar. Então, o que tem? O que você tem aí no hardware? Vocês estão vendo aí essa tela aí? Vocês estão vendo? Então, o que vocês têm aí? O mouse, né? O mouse. Vocês têm o teclado, tem o microfone, né? E tem a saída do monitor, da tela. Então, tudo isso é o hardware, certo? Então, copiem aí 2 minutos para você copiar o que é hardware, já que vocês não têm anotações da semana passada. E as partes, o que é hardware e as partes do hardware. O que é o hardware, gente? É a parte física do computador. Quais são os componentes do hardware? Tem aí, ó, teclado, mouse, microfone. Você tem o monitor, né, que é a tela do computador. Copia aí esses componentes e o que é o hardware. 2 minutos. E aí, copiaram o que é hardware? Copiaram os elementos do hardware? Então, esses elementos que vocês estão vendo aí, gente, o mouse, o computador, o microfone, né? Esses elementos são os elementos que eles chamam de periféricos, estão na parte externa do hardware, né? Então, vamos conhecer agora também a parte interna do hardware, tá bom? Vou passar aqui e a gente vai conhecer os outros componentes do hardware. Então, gente, esses são os componentes do hardware, são os que a gente costuma chamar de o cérebro, né? O cérebro que faz com que o hardware funcione. São as peças que ficam dentro do computador, do notebook de vocês. E essas peças são importantes para vocês entenderem, de acordo com o que vocês estão trabalhando na área de vocês, qual tipo de processamento vocês precisam. Então, desses componentes, você tem aí o CPU, vocês estão vendo aí o CPU, né? O que é o processador. Ele é o cérebro do computador e é ele que faz os cálculos, né? Ele que faz, que a gente trabalha com... No CPU, que a gente trabalha com Excel, que a gente faz aquelas contas, né? No CPU, que você utiliza bastante para fazer todos aqueles dados e informações que vocês precisam da gestão do campo,
né? Na gestão da produção que vocês estão produzindo. Então, ele é muito importante. Você tem alguns aí, ó, que você usa. Você pode usar o Intel Core i5, né? Tem vários tipos aí. E vocês têm que ver quando vocês forem trabalhar, né, na área, né? Qual é o tipo ideal para o que vocês estão trabalhando, né? Na área rural. Então, assim, você mede eles em relação a gigabytes. Vocês já ouviram falar em gigabytes? Sim, né? Então, é a capacidade dele, né? Que você precisa saber qual capacidade você precisa de acordo com o que vocês trabalham. Então, vocês podem usar de 8, 16, 32 gigas, mas de acordo com o que vocês estão trabalhando. Tipo, a partir do 8, vocês já podem fazer alguns dados que você já não precisa de uma capacidade maior, como a gestão, né? Os controles de estoque, alguns dados, informações do rebanho. Então, a partir do 32, gente, e dos 64 gigas, aí você já tem que usar o quê? Aquelas agriculturas que vocês precisam de uma precisão maior, que vocês utilizam com drones, que vocês fazem análise de solo mais sofisticada. Então, assim, o processador, o CPU, você vai identificar de acordo com o que você for utilizar. Então, você tem aí a memória RAM. Estão comigo ainda? Estão comigo? Memória RAM, que é o que a gente utiliza ele dessa capacidade, né? Em gigabytes. Nele você muda também, ó, na memória RAM, gente, é a velocidade com que você está transferindo esses dados que você está utilizando. Quanto de velocidade eu preciso para o que eu estou fazendo? Se eu preciso fazer fazer uma planilha, posso utilizar 16 gigas. Se eu posso trabalhar com agricultura de precisão, análise de solo, como eu acabei de falar para vocês, com drones, você precisa de 32, 64 gigas. Então, você vai trabalhar de acordo com o que você precisa na área que você está trabalhando, né? E o outro é o HD, gente, outro também chamado de SSD, que é o armazenamento interno, né? Ele é chamado do armário. Então, ele é onde você guarda esses arquivos, você guarda todos os documentos importantes que vocês precisam, né? Para você ter no seu arquivamento. Então, o SSD acaba sendo mais rápido que o HD. E para a área agrária é bom a gente trabalhar com o melhor possível que a gente pode ter, até porque a gente precisa cada vez mais de uma tecnologia mais avançada e mais precisa para quem trabalha no campo. Por favor, copiem esses componentes aí do hardware, os componentes internos, o CPU, a memória RAM e o HD SSD. 2 minutos. Vão precisar saber esses componentes na área de trabalho de vocês. Todas essas informações são importantes, inclusive vou saber, no final a gente vai fazer uma atividade para ver quanto que vocês aprenderam desses componentes, viu? Então tá, 2 minutos para vocês. Copiaram os componentes internos? Podemos seguir com o software? Então vocês já identificaram aí os elementos internos e os elementos externos periféricos do hardware, né? Então, esses aqui que a gente viu agora, o CPU, a memória RAM e o HD SSD, são os elementos internos que chamam o cérebro, né, do hardware. E os outros, computador, mouse, teclado, são os elementos periféricos. Então, foi o que aconteceu, gente. O que aconteceu no caso da fazenda, vocês lembram? Do trabalhador? Tava como o computador deles? Tava lento. Mas era culpa do software? Então, o que aconteceu na fazenda desse rapaz que o computador estava lento? Não era o software, era o hardware. Essa memória interna aí o cérebro do hardware estava com problema. Então, o que aconteceu? Ele tinha pouca memória RAM, né? O Excel, né, que é um software, ele precisa de muito espaço para
abrir essas planilhas que eles utilizam, né? Então, como ele não tinha a memória RAM, que vocês viram, né? Que é aquele que a gente trabalha em gigabytes, ele não estava trabalhando bem. Outra coisa que pode ter influenciado no caso da Fazenda é também o HD. O HD, gente, provavelmente estava antigo. Então, o HD, né, provavelmente HD, e é melhor eles utilizarem, quando se trata de HD, eles utilizarem o SSD, né, que ele acaba armazenando a maior quantidade de informações possíveis que eles precisam para a gestão da fazenda. Então, esse foi o problema do caso da fazenda lá do rapaz, em que o software estava ok, mas o hardware estava com problemas. Então, problemas da memória interna. Então, por que, gente, os técnicos? Porque vocês, técnicos em agronegócios, futuros técnicos, precisam saber de hardware, hein? Vocês precisam saber o mínimo de hardware. Porque se vocês trabalham na cooperativa, né? São produtores rurais e te mandam para o campo com notebook, com 2 GB de RAM, que é muito pouco, dependendo do que você for trabalhar, né? Você precisa no mínimo de 8 GB de RAM. Você vai conseguir rodar o software? Não vai. Então, a gente tem que trabalhar e utilizar de acordo com o que a gente precisa para o nosso desenvolvimento do nosso trabalho. Então, se uma pessoa vai trabalhar no campo para fazer planilhas e só tem 2 GB de RAM, está muito pouco. Então, ele não vai conseguir, vocês não vão conseguir abrir nem no sonho um drone, que precisa de muito mais, a partir de 32 GB. Então, vocês sabem que essa capacidade vocês não vão conseguir trabalhar. E vocês precisam também saber especificar o mínimo para o trabalho de vocês. Vocês têm que dizer, olha, eu vou trabalhar com drones, eu vou trabalhar com edição de vídeo, eu vou fazer essas coisas, eu preciso no mínimo de 16, 32 GB de RAM, né? No mínimo 8, né? O mínimo dos mínimos. Mas quanto mais tecnologias vocês precisarem, vocês precisam de mais SSD. Então, a partir daí, vocês precisam de quê? De 32, de 64. Então, é isso, gente. Para trabalhar no campo, também vocês precisam de um hardware. Um hardware potente, com uma boa capacidade, para que vocês consigam trabalhar na área que vocês estão trabalhando aí na área rural, certo? O segundo pilar que a gente vai trabalhar aqui é o software. Então, os softwares são os programas, né? O software, gente, é a parte lógica, é a parte intangível, que a gente não pode tocar, não pode ver, né? Então, nesse software que tem as instruções, os programas, os aplicativos que fazem com que o hardware funcione. Então, naquele caso específico da fazenda, você tem o quê? Você tem o software que você utilizou, foi o Windows e o Excel. Então, o software é um sistema básico que vai gerenciar o hardware, certo? Copiem aí o conceito de software, por favor, aí para mim, 1 minutinho para vocês. O conceito de software até funcionar. Copiem aí. E aí, copiaram? Vamos lá, gente. O software é o sistema básico, como vocês podem ver. Ele é o que gerencia o hardware, né? Sem ele, gente, o computador nem vai funcionar, nem liga. Então, você precisa do quê? Você tem o quê que vocês utilizam nos computadores que vocês têm aí? O Windows, né? Quem tem Mac, né, trabalha com o Apple. Tem outro software, o Linux, o Android, o iOS. Vamos saber um pouco sobre os programas que a gente utiliza no software, né? Então, gente, no software a gente utiliza muitos aplicativos, né? Então, são esses programas que os usuários, que somos nós, né? Os técnicos que vão utilizar para instalar e realizar as tarefas específicas. Quais são os softwares que vocês têm aí, hein? Os navegadores que vocês utilizam para acessar a internet é o Google Chrome, o Edge. Produtividade, para você fazer planilha, escrever relatórios, é o quê? Word, Excel, PowerPoint.
A comunicação, vocês utilizam o que, gente? O WhatsApp, o Zoom, o Teams. E os específicos do agro, você tem o quê? O software de gestão de fazenda, os aplicativos de clima, certo? Copiem aí, por favor, esses exemplos de software, por favor. De navegadores até específicos do agro. 2 minutos para vocês. Copiando os exemplos de software, desses programas. Vou fazer sabatina no final, para ver o que vocês estão sabendo, viu? Falta 1 minuto para vocês terminarem de copiar os exemplos. Vocês estão aí ainda? Estou com vocês? Vocês estão junto comigo? Agora sim. Agora sim. A conexão caiu aqui, mas voltamos, tá? Eu achava que você tinha desistido deles. Não, jamais. Eles são incríveis. Jamais. Sim, gente, já que vocês copiaram aqui os softwares, os programas que a gente citou aqui, vamos falar sobre o terceiro pilar, gente. O terceiro pilar é o peopleware, o people de pessoas, em inglês, né? Em inglês você sabe que people são pessoas, então vocês são o elemento humano que vão operar esses programas e usar esses computadores. Então vocês, futuros técnicos em agronegócio, são o pilar mais importante. Não adianta ter hardware bom, software maravilhoso, sem vocês sabendo usá-los. Então, vocês, como técnico em agro, vocês são o quê? O peopleware. Vocês são o peopleware. São os especialistas que vai utilizar esse hardware, esse software para gerar os resultados que a empresa que vocês estão trabalhando, para gerar a produtividade que a empresa precisa. Então, sim, vocês são o pilar mais importante desse processo, certo? Vamos fazer uma atividade para ver quanto aqui vocês aprenderam sobre o hardware e o software. Será que vocês sabem? Eu vou dar aqui, ó. Tá ouvindo aqui? Vocês copiaram tudo mesmo que eu pedi? Eu vou dar 5 minutos para vocês copiarem. Ou para vocês identificarem para mim qual desses é software, qual desses é hardware e qual desses é o peopleware. Eu vou dar 3, que eu sei que vocês estão especialistas. 3 minutos, 31 eu volto. Vamos lá, 3 minutos. Olhem aí e venham falar comigo. Qual deles é hardware, software e peopleware? Vão identificando aí. 2 minutos para vocês. Já passou 1. Com eles. Vamos lá, gente, fazer atividade? Vamos lá, conversar juntos. Monitor é o quê? Hardware, software ou peopleware? Monitor é o quê? Monitor é o quê? Cadê vocês? Comigo? Monitor é hardware. E o Excel é o quê, gente? O que é o Excel? Excel é o software. Cadê vocês? Estão comigo? E o tratorista, hein? A pessoa que está lá, anotando os dados no tablet, ele é o quê? Hardware, software ou peopleware? Cadê vocês? É o quê, o tratorista? Peopleware. E a impressora é o quê? Componente do hardware. A impressora é a componente periférico, na parte externa. O Google Chrome é o que, gente? O Google Chrome que vocês anotaram aí é o que?
O Google Chrome é o software. É o software. Certo? E o processador, o CPU que vocês utilizam, é o que o CPU? Hardware, Software ou Peopleware? Eu quero ouvir sonoro, que vocês aprenderam. O processador é o quê? O processador é o hardware, o cérebro, a parte interna é o cérebro do hardware, né? E vocês, técnicos em agro, que vão analisar muitos gráficos, muitas tabelas, muitas planilhas, vocês são o quê? Hardware, Software ou Peopleware? O que é que vocês são? Peopleware, vocês são Peopleware. E o Windows 11, o último e não menos importante, é o Windows 11 é o software. Lembra do exemplo final? Então tá. Vou passar aqui para vocês um pequeno vídeo, resumindo aqui essas informações, certo? Vamos dar uma olhadinha? E aí, entenderam? Vocês viram direitinho aí no vídeo? O hardware e software? Certo, gente? Vamos concluir aqui nossa aula. Ele voltou para o início. Tá. Vamos voltar aqui, ó. Então, gente, hoje nós vimos o quê? Nós vimos os 3 pilares da computação, que é o quê? Hardware, software e o peopleware. E vocês não adianta ter bom software se o hardware não for ruim. Então, tudo tem que casar, hardware e software. E vocês, como técnicos em agro, peopleware, tem que saber o mínimo de software e hardware para comprar as máquinas e saber utilizar no seu trabalho, certo? Então é isso, espero que vocês tenham uma ótima tarde e até mais. Tchau, tchau.